Louva a Deus, louva a Deus. Sim, atento. Bom dia, estamos atentos ao falar do Senhor. Sejam bem-vindos. A graça e a paz do Senhor. Estamos aqui em mais um dia e sextou, né? Sextou debaixo da graça do Senhor, debaixo da bênção. Então, muito bom dia para você que está despertando conosco. Bom dia você aqui de Glória. Muito bom dia, sertão nordestino, sertão sergipano. A graça e a paz do Senhor Jesus. Você que é de Monte Alegre, assentamento Canadá, lá pertinho, né? Bem pertinho, bem ali. Muito bom dia em nome do Senhor Jesus. Poço Redondo, Canindé de São Francisco. Bom dia. Bom dia, de onde você estiver, se você estiver no campo, se você estiver na cidade, a bênção do Senhor, ela está te alcançando agora. Então desperta, acorda, você que está aprendendo com a palavra de Deus, você que está aqui comigo, né? Estamos lendo, aprendendo juntos um pouco mais, Senhor sempre falando conosco. Então a graça e a paz do Senhor Jesus. Você que é da cidade de Socorro, Aracaju, você que é lá de Laranjeiras, né? Riachoeiro, Santa Rosa de Lima, você que é do povoado lá de Pedra Branca. Nossa, tem tantos lugares, né? Sergipe é pequeno, mas tem muitos lugares maravilhosos, cidades abençoadíssimas. Então, talvez você esteja se preparando para ir para o campo, cuidar dos seus animais, né? Aqui no sertão, o pessoal cuida das vaquinhas, né? É a terra do leite. Você que Deus despertou essa manhã, seja muito bem-vindo aqui nessa conexão. O melhor é comer o pão fresquinho. Então você que acordou, não, hoje eu quero comer o pão fresquinho, eu não quero ficar dormindo e depois eu vou ouvir. Não, a hora é agora. A hora é agora de despertar em nome do Senhor Jesus. Você que está chegando, daqui a pouco eu digo aí o nome de cada pessoa, né? Já tem aqui pessoas se aproximando, se aproxime. Bom, né? Bom é se aproximar de Deus. Bom é se aproximar da graça de Deus. Glória a Deus, queridos. Gênesis capítulo 45. Isso quer dizer que já há 45 dias nós estamos aqui caminhando, né? A gente está lendo praticamente um capítulo por dia. Vá abrindo aí a sua Bíblia em Gênesis capítulo e está capítulo 45. Estamos aqui na jornada de José. Saímos da jornada chorosa, estamos na jornada de emoção, né? E vamos ver o que Deus preparou, o que José preparou para os seus irmãos, o que Deus preparou. E olha, Deus preparou muitas coisas boas aqui. Você tem aprendido com José? Você tem aprendido a perdoar, né? Você tem aprendido a guardar, aprender com o Senhor, né? A perdoar, a amar. E com o perdão vem a prosperidade, a confiar em Deus. Confiar em Deus é o principal, né? Aquele que olha para Jesus, que ele confia em Deus, essa pessoa, ela vai ser muito bem galardoada. Você que vai chegando aí, vai dizendo bom dia, paz do Senhor. Daqui a pouco eu cumprimento todo mundo aí. Vai se achegando.
lavou o rosto, saiu da cama, ó, se tá na cama, levanta, porque, olha, se você tá na cama com a Bíblia aberta, aí a probabilidade de você cochilar, a Bíblia ir para um lado e você para outro é muito grande. Então, você que está na cama, levanta, acorda, desperta, né? Vai para a mesa, para sentar com o Senhor, né? Nós vamos tomar o nosso primeiro café da manhã, que é com a palavra de Deus. Amém? Vai estar chegando, daqui a pouquinho eu vou cumprimentando cada irmão, cada irmã aí que já está chegando. Cheguei. Cheguei, seja muito bem-vindo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Deixa eu ver aqui alguns que já estão por aqui. Irmã Senira, bom dia. Irmã Lica, Deus te abençoe. Deus abençoe, irmã Senira. Croque de Jesus, acho que é isso, né? Deus abençoe nossos irmãos. Almir, Deus abençoe. Irmã Silvânia também eu vi por aí. E aí o povo chegando. Em nome do Senhor Jesus. Olha lá, Gênesis capítulo 45, paramos ontem no versículo 5. Glória a Deus, vamos lá, em nome de Jesus. Deus quer falar mais conosco hoje. Diz aqui em Gênesis 45, versículo 5. Agora, pois, não vos entristeçais, né? Era José falando com os irmãos, que eles não ficassem tristes, né? Porque eles estavam naquele momento em que José estava se apresentando a eles, né? Não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos, por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou diante da vossa face, né? Nós paramos aqui ontem e entendemos, né, que tudo tinha a mão de Deus, tudo era um propósito do Senhor, porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem cega. Aí você pode imaginar 2 anos, né? E a família de José e muitos já estavam ali já padecendo de fome, e ainda faltariam 5 anos, ou seja, a coisa ia ficar mais pesada, mais drástica, né? Ainda iam passar aquela peleja por mais 5 anos. Então, talvez a família de José não iria suportar. Mas Deus sabe de todas as coisas. Amém? Então diz aqui, ó, versículo 7. Pelo que Deus me enviou diante da vossa face para conservar vossas sucessão na terra e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Assim, não fostes vós que me enviastes para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó, né? Aquele que orienta, o pai é o quê? Um orientador. Então, ele me pôs como orientador de Faraó e por senhor de toda a sua casa e como regente em toda a terra do Egito. Será que José tinha muita importância? Ele tinha consciência, né, de que ele era aquela pessoa que ia orientar, reger, né? Ou seja, reger, ele ia cuidar de toda a terra, né? De alimentar toda a terra. Então, irmãos, por isso que nós precisamos aprender com Jesus, né? A não murmurar,
né? Às vezes você está num tempo difícil. Primeira coisa, não abandone a Deus, em hipótese alguma. Não abandone a Deus, nem abandone o lugar, o posto que Deus te colocou. Primeira coisa está aí, né? Sirva a Deus naquilo que Deus colocou, porque as pessoas são assim. Vem problemas e a primeira coisa que elas fazem é deixar o Senhor e deixar, né, de servir ao Senhor. De maneira alguma, deixe de servir ao Senhor. Continue fiel a Deus, né? Você não sabe o que Deus está fazendo e Deus ele vai te capacitar e ainda vai te favorecer, né? O José, ele nunca deixou o Senhor e ele estava sempre à disposição. Ao invés dele estar ali sentado, chorando, murmurando, lembrando, não, ele estava sempre servindo ao Senhor. Irmãos, aquele que não serve, né? Não se coloca para servir, não presta para viver, né? Então, nós precisamos aprender isso. Continue fazendo o que Deus colocou na sua mão, a obra que Deus colocou na sua mão, porque Deus está te capacitando, Deus está, né, preparando você e preparando outros, e está preparando a sua descendência. Então, ele sabia que era Deus que estava dando livramento através dele, através da obediência dele, em nome do Senhor Jesus. Você que parou nas coisas de Deus, né? Primeira coisa, seja fiel a Deus, que planta, colhe. Assim, né? No versículo de número 9 agora, apressai-vos e subi a meu pai, e dizei-lhes, assim tem dito o teu filho José, Deus me tem posto por Senhor em toda a terra do Egito. Desce a mim e não te demores. Habitarás na terra de Gozém e estarás perto de mim, tu e os teus filhos, e os filhos dos teus filhos, e as tuas ovelhas, e as tuas vacas, e tudo o que tu tens. Eita glória! Tudo ficou protegido, né? E ali te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome, para que não pereças de pobreza, tu e a tua casa, e tudo o que tu tens. E eis que vossos olhos veem e olhais de meu irmão Benjamim, que é minha boca, porque vos fala. E fazeis saber a meu pai toda a minha glória no Egito e tudo o que tenho visto. Apressai-vos a fazer descer meu pai para cá. Ele estava ansioso para encontrar com seu pai Jacó. Estava ansioso, ele desejava, né? Jacó nem imaginava, né? Para Jacó ele tinha perdido José, mas José ansiava ver o pai, né? Então veja que tudo ficou para trás, de repente tudo ficou para trás, né? E ele queria só recuperar o tempo perdido. E lançou-se, no versículo 14 agora, tá bom? E lançou-se ao pescoço de Benjamim, seu irmão, e chorou. E Benjamim chorou também ao seu pescoço, né? Então foi um encontro lindo. Bom dia, irmã Mari, irmã Leovânia. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Versículo 15. Beijou todos os seus irmãos e chorou sobre eles, e depois seus irmãos falaram com ele. E a nova ouviu-se, né? Ou seja, as boas novas, né? A nova ouviu-se. Hoje meu nariz quer participar. Espera um pouquinho aí.
Tá repreendido em nome de Jesus. Nem dormi assim. Então diz aqui, vamos lá, em nome de Jesus, né? Então, e a nova ouviu-se na casa de Faraó, dizendo: os irmãos de José são vindos, e pareceu bem aos olhos de Faraó e aos olhos dos seus servos. Então, né, o José, a notícia se espalhou, ou seja, todo o Egito se alegrou com essa alegria que veio sobre José, né? Então veja, irmãos, né? A pessoa que ela permanece ali firme com o Senhor, né? A alegria dela é a alegria de todos, né? E a tristeza também é a tristeza de todos. Então todos se alegraram, né, com esse reencontro, e todos, né, estavam ali percebendo que o Deus de José, né, agia na vida dele. E aí o que diz aqui no versículo 17: disse Faraó a José: dize a teus irmãos, fazei isto, carregai os vossos animais e parti, e tornai a terra de Canaã, e tornai a vosso pai e a vossa família, e vinde a mim, e eu vos darei o melhor da terra do Egito, e comereis a fartura da terra. Eita glória! A ti é ordenado, fazei isto, tomai vós a terra do Egito, carros, né, para os vossos meninos, para as vossas mulheres e para o vosso pai, e vinde. Então, Faraó até melhorou, facilitou a viagem, né? Deu de tudo que era melhor, deu carro para o Jacó não vir caminhando porque já era idoso, as crianças e as mulheres, né? Então, é como eu te falo, irmãos, né? Muitas vezes, no meio das lutas, você deixa o propósito de Deus para trás. No meio das lutas, né? Veja que muita gente aqui, isso é uma estratégia do inimigo, irmãos. Uma estratégia do inimigo. Você tem promessas de Deus. Deus deu palavras para você desde que você entregou a vida a Jesus, né? Preste bem atenção, isso aqui é recado para cada um de nós pensarmos. E Jesus, ele disse para nós que no mundo nós teremos aflições, mas tenhamos o quê? Bom ânimo, bom ânimo. Porque da mesma maneira que Jesus venceu, né, ele já nos garantiu a vitória. Mas o que acontece com o cristão? Por isso que é bom você ler a Bíblia. Se Jesus, ou se José, ele deixasse de andar no centro da vontade de Deus, por maior que fosse a dificuldade, né? Passou pela cova, vendido, escravo, não é isso? E calabouço. Então, foram problemas sérios. E isso acontece na nossa vida, né? Vendido pelos irmãos, né? Maltratado pelos irmãos. Às vezes é você ir na sua igreja, meu irmão. Às vezes é para servir a Deus, às vezes você é maltratado pelos seus irmãos. Você começa aí uma perseguição, meu Deus, por que fulano está me perseguindo? Eu vou sair da igreja, eu vou mudar de igreja. Você é obreiro? Não, vou. A primeira coisa. Pessoa sem visão de Deus, irmão, por isso que tem que estar ali, ó, todos os dias meditando na palavra, todos os dias aos pés de Jesus, para você não desviar nem para a esquerda, nem para a direita. Por quê, irmãos? Porque você vai retardar o plano, as coisas são espirituais. Veja aqui, né? José era perseguido, ele podia blasfemar de Deus. Não, Deus não existe não. Não existe não.
né? Eu sou mais chegada a ele, e acontece tudo isso, né? E aí, irmãos, o José passou por todas as fases. Ele foi passando, mas foi passando com Deus, até chegar o tempo da exaltação, e até chegar ao cumprimento da palavra, e até a bênção chegar para... que a promessa é para ti, né? A promessa é para mim, para você, e para os seus e a sua descendência. Então, gerações futuras. Mas o que o inimigo faz, irmãos? O inimigo faz a gente logo olhar os irmãos de fora, né? As perseguições aí dentro da igreja, alguma coisa que você não gostou. Você sempre vai ter, irmão, sempre vai ter alguma coisa que o inimigo vai... Sai daqui, você tá vendo aí? Você tá vendo isso aí, ó? Estão falando, sai, larga logo esse posto aí, vai para outro lugar, fica em casa. Melhor se acompanhar aí em casa. Então, tudo estratégia maligna. Por quê? Para retardar a obra na sua vida. E retardando a obra, né? Também vai paralisar. Não, pastora, mas está tudo indo bem. Mas Deus tem coisas maiores, irmãos. E não é só para os que estão agora com você. Deus tem coisas muito maiores. O projeto de Deus para nós é muito maior. Então, né, José teve o sonho, teve a promessa, mas não sabia. Ele jamais saberia que a terra passaria por fome drástica e que estaria na mão dele a decisão. Você não sabe lá na frente. Você não sabe problemas sérios que estão preparados, e Deus quer te preparar para que lá na frente você saiba enfrentar. Para que lá na frente a sua oração, né, a sua oração, ela seja um brado de vitória. Porque, meu irmão, Deus ouve o obediente, e Satanás também. Então, quando ele sabe que você desobedeceu o seu Deus, né, e ele te derrubou, né, você pode repreender, falar, ele não vai te ouvir, meu irmão. Ele vai querer mais te humilhar, vai querer mais deixar você envergonhado. Então, por isso, nós precisamos aprender as coisas espirituais, precisamos andar na presença de Deus, obedecer ao Senhor, né? Passar por aquele processo, vencendo, pedindo a Deus, me dê sabedoria, não passar murmurando, reclamando, falando, não, passe aquele processo e pergunte a Deus, irmãos, né? O José andou com Deus, então aí Deus o ensinou o que ele deveria fazer. Então, irmãos, né, você pode imaginar, tudo estava à disposição da família de José por conta da obediência de José. Amém? Então, tudo lá na frente, o que Deus preparou, vai estar à disposição da sua família por conta da sua obediência na caminhada. E tem gente que ele volta para o início da fila. Você sabe quando Satanás consegue parar uma família, consegue parar um povo que andava com ele? Ele volta para o princípio, começa tudo de novo com Cristo. Amém? Então, prossiga, meu irmão, prossiga. Tem obstáculos espirituais que a gente tem que vencer, mas vai valer a pena. Lá na frente, Deus vai mostrar o porquê. E você vai ser o alvo de bênçãos, né? Sua mão estendida vai ser alvo de bênçãos para várias pessoas, amém? Para a conservação da geração e para, né, a bênção e a salvação. Então diz aqui, irmãos, versículo de número 20. E não vos pese coisa alguma das vossas alfaias, porque o melhor de toda a terra do Egito será vosso. E os filhos de Israel fizeram assim, e José deu-lhes carro conforme o mandado de Faraó.
Também lhes deu comida para o caminho, e a todos lhes deu, a cada um, mudas de vestes, mas a Benjamim, né, o irmão mais novo, deu 300 peças de prata, 5 mudas de vestes, olha só. E a seu pai enviou semelhantemente 10 jumentos carregados do melhor do Egito, e 10 jumentas carregadas de trigo e pão, e comida para seu pai para caminho. E despediu os seus irmãos, né? E partiram, e disse-lhes: não contendais pelo caminho, né? José conhecia que os irmãos, eles brigavam, né? Então, ele ainda tinha essa lembrança, então ele disse a eles: ó, não entrem em contenda no caminho. E subiram do Egito e vieram à terra de Canaã, a Jacó, seu pai. Eita, encontro, hein? Então lhe anunciaram, dizendo: José ainda vive, e ele também é regente em toda a terra do Egito. E o seu coração desmaiou, porque não os acreditava. Versículo 27, porém, havendo-lhe eles contado todas as palavras de José que lhes falara, e vendo ele os carros que José enviara para levá-lo, reviveu o espírito de Jacó, seu pai. E disse Israel: basta, ainda vive meu filho José. Eu irei e o verei antes que eu morra. Oh, glória! Então você pode imaginar, irmãos, pode imaginar como ficou, né, a felicidade de Jacó. Você pode imaginar, meus irmãos, né, que eu coloquei 48, né? Eita, nada disso aqui. Você pode imaginar, irmãos, o que ele nem pensava é o que Deus, a Bíblia diz que o que Deus preparou para nós, né? Nós nem pensamos, né? O coração do homem, ele não chegou no nosso pensamento, e também não chegou ao nosso coração. O que ele reservou, né? O que está preparado para cada um de nós. Então, te prepara, hein? Te prepara. Serve a Deus com alegria, porque o que Deus tem preparado é muito grande. É muito grande. Nosso Deus é maravilhoso. Então, versículo 1 do capítulo 46. Vamos continuar, que foi rápido hoje, né? E partiu Israel com tudo quanto tinha, e veio a Berseba, e ofereceu sacrifícios ao Deus de Isaque, seu pai. E falou Deus a Israel em visões de noite, e disse: Jacó, Jacó, e ele disse: eis-me aqui. E disse: eu sou Deus, o Deus de teu pai. Não temas descer ao Egito, porque eu te farei ali uma grande nação. Então Deus apaziguou o coração de Jacó, né? Deus ainda mostrou ali, Jacó já bem velhinho, irmãos, bem velhinho, Deus ainda falando com Jacó. Não importa a sua idade, Deus quer falar, Deus quer acalmar o seu coração, Deus quer dar direção, amém? Então, o Jacó ainda estava temeroso. Por quê? Porque o Egito era uma terra de inimigos, irmãos, nada a ver com o povo de Israel.
Mas o Senhor, quando nós estamos no centro da vontade de Deus, o Senhor faz com que o povo de Deus ande em paz com seus inimigos e ainda favorece os inimigos, né? Aqueles estranhos, eles vão nos servir. Olha só como é bom obedecer a Deus, né? Eles não vão te perturbar, não. Eles vão te servir, vão te favorecer. Vão favorecer. Foi isso que estava acontecendo. E Deus estava falando isso para Jacó. Versículo 4. Descerei contigo ao Egito e certamente te farei tornar a subir. E José porá a sua mão sobre os teus olhos, né? Então, ele falou assim, ó, lá no Egito é que você vai, né? Vai vir para o céu. E o teu filho José, aquele que aparentemente estava morto aos teus olhos, é o que vai fechar os teus olhos na hora da morte. Olha só, o próprio Deus falando para Jacó, né? Queria se aproximar esse dia. Então levantou-se Jacó de Berseba, e os seus filhos de Israel levaram Jacó, seu pai, e seus meninos, e as suas mulheres, nos carros de Faraó, né, que Faraó enviara para o levar. E tomaram o seu gado e a sua fazenda, que tinham adquirido na terra de Canaã, e vieram ao Egito, Jacó e toda a sua semente com ele. Versículo 7. Os seus filhos e filhas e filhos de seus filhos com ele, e suas filhas, e as filhas de seus filhos, e toda a sua semente levou consigo ao Egito. Estes são os nomes dos filhos de Israel, que vieram do Egito ao Egito: Jacó e seus filhos, Rubem, o primogênito de Jacó, e os filhos de Rubem, Enoque, e Palu, e Esrom e Carmi. Versículo 10 agora. E os filhos de Simeão, né? O outro filho de Jacó, Gemuel, né? E aqui são os netos, Gemuel e Jamim, e Oaed, e Jaquim, e Zoar, e Saul, filho de uma mulher cananeia. E os filhos de Levi, Gerson, Coate e Merari. E os filhos de Judá, Onã, e Selá e Pérez. E Zera, né? Os outros filhos que Judá teve. E Onã, vocês lembram? Porém morreram na terra de Canaã. E os filhos de Pérez foram Esrom e Ramil. Então vocês lembram da história de Judá, né? Versículo de número 12. E os filhos, né, de Issacar, Tola e Puvá, e Jó e Sinrom. 14. E os filhos de Zebulon, Sered e Elon e Jaleel. E os filhos, estes são os filhos de Leia, né, a que mais teve, a esposa de Jacó que mais teve filho. Os filhos de Leia, que deu a Jacó em Padã Arã. Condinar uma filha, né? Todas as almas de seus filhos e de suas filhas foram 33. Então, com Leia ele teve, né, os homens, e teve a Diná, a mais nova de todos. E os filhos de Gade,
Zifion e Hagi, e Soni, e Esbom, e Eri, e Arode, né? E Areli, né? Uns nomes bem estranhos, né? Mas eram nomes comuns naquele tempo. E os filhos de Azer, Imna, e Isvá, e Isvi, e Berias, e Será, irmã deles. E os filhos de Berias, Eber, Maquiel, versículo 18. Estamos já acabando aqui a descendência de Jacó. Isso aqui é necessário, irmãos, né? A nossa descendência é contada aqui na terra. Amém? Nós estamos nos 18, né? E esses são os filhos de Zilpa, a qual Labão deu a sua filha Leia. Então, as concubinas, né, as concubinas de Jacó. Filhos de Zilpa, a qual Labão deu a sua filha Leia, e que deu a Jacó essas 16 almas. Os filhos de Raquel, né, mulher de Jacó, José e Benjamim, né? Com Raquel só teve 2. E nasceram José na terra do Egito, Manassés, né? Os descendentes de José, Manassés e Efraim, que lhe deu Asenate, filha de Potífera, sacerdote de Orã. E os filhos de Benjamim, Betá, e Bequer, e Asbel, e Gera, e Naamã, e Ei, né, e Ros, e Mupim, e Upim, e Ander, e Arder. Estes são os filhos de Raquel, que nascera de Jacó ao todo 14 almas. E os filhos de Dan, né? Razim. Já estamos terminando, versículo 24. E os filhos de Naftali, Jazeel, e Gunim, e Jessé e Silém. Estes são os filhos de Bila, a qual Labão deu a sua filha Raquel, né, a concubina dela, e que deu esses a Jacó. Então, esses foram os filhos que ela teve. Todas as almas foram 7. Todas as almas que vieram com Jacó ao Egito e desceram deles, fora as mulheres dos filhos de Jacó, né? Ou seja, suas noras. E todas foram 66 almas. Glória a Deus. E os filhos de José, que lhe nasceram no Egito, e aqui, irmãos, né, algo muito importante para nós, né? Uma mensagem muito importante para nós. Que nasceram do Egito eram 2 almas. Todas as almas da casa de Jacó que vieram ao Egito foram 70. O encontro, e isso aqui eu vou deixar para segunda-feira agora, o encontro de José com seu pai. Então a trajetória não ficou ninguém para trás. E a família de Jacó cresceu muito, muito. Por que foi citado todos os nomes, né? Porque se cumpriu a promessa de Deus na vida de Jacó. Jacó teve filhos e filhas e todos eles estavam partindo, né, para uma nova fase pela qual Deus preparou. Por que nós precisamos saber, pastora, da genealogia? Porque nós vemos o cumprimento da promessa na vida de Jacó, porque Jacó creu, né, obedeceu e andou até a morte
com o Senhor. Amém? E morreu farto, mesmo no tempo de fome, ele morreu farto de todas as riquezas, e os filhos de Jacó estavam todos ali perto, né? Perto deles, toda a descendência. Então foi uma descendência que foi amparada por Deus. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa, né? Farei da tua descendência que ela seja uma descendência grande e forte e próspera e abençoada. E aqui nós vemos, né? Tanto na obediência de Abraão, né? A obediência de Isaac, a obediência de Jacó, a obediência de José. Veja que a obediência vai gerando na nossa descendência a bênção, vai se cumprindo os planos de Deus. Amém? Segunda-feira nós vamos, né, chorar junto com José e com Jacó nesse grande encontro. Deus tem coisas grandes. Eu lembrei de um louvor agora que é muito forte, né? Não abandone o barco, pois a ordem, né, é chegar do outro lado. A ordem é chegar do outro lado. Não abandone o seu barco, não abandone a fé, não abandone o que Deus te manda fazer, não abandone o propósito de Deus. Vá até o fim. No fim, Deus vai fazer você olhar para trás. Não vai ficar nenhum para trás. Entenda que não é a sua mão, é a sua obediência. Não é a minha mão, é a minha obediência. E aí, quando você olhar para trás, você vai dizer, né, valeu a pena, né? Como valeu a pena. E eu creio que Jacó, né, vendo todos ali, vivos ali com ele, até aquele que ele pensava que estava morto, né, ele iria encontrar. Amém? Vamos fazer a nossa caminhada da fé. Bora, já estou pronta. Vamos orar, irmãos, em nome de Jesus, né? Hoje, sexta-feira, hoje alguns dormiram, mas não é, irmãos. Outro dia o irmão falou assim, pastora, não sei se era internet ou celular, passei alguns dias ausente, né? Então, cada um tem alguma situação. Outros têm situações para resolver em Aracaju, né? Você sabe, irmãos, que Deus é bom. Algumas pessoas aí nós estamos fazendo, orando, né? Faltam poucos meses para terminar o ano. E a nossa oração é para que você seja abençoado. É para que Deus venha te surpreender esse final de ano, né? Pessoal de Glória, de Poço Redondo, está sendo muito abençoado. E outros também que estão aí nos acompanhando, né? E eu tenho pedido a Deus que aqueles que têm causa na justiça, aqueles que têm respostas bem antigas, que o Senhor abençoe no tempo de hoje. E alguns conversam comigo, irmãos, e a resposta chegou. Amém? Tem gente que vai terminar o ano aí muito, mas muito abençoado. Em nome de Jesus, pessoal de Glória aqui, graças a Deus, portas de milagres. Quando a igreja, né, nós estamos aí na igreja nova, estamos fazendo algumas adaptações, precisa de muita coisa, mas Deus, ele abre a porta, ele abençoa, né, conforme aquela pessoa é uma bênção na igreja. Então, seja uma bênção, faça sua aliança com Deus e tenha certeza que Deus vai te honrar, em nome de Jesus, né? Algumas conversaram comigo, não, pastor, eu pedi a Deus, Deus, agora é o tempo, eu preciso abençoar minha igreja, eu preciso derramar uma bênção significativa, né? E Deus sabe a hora certa de fazer as coisas. E aí as pessoas vêm e falam assim, eita, pastor, eu fiz uma oração a Deus, pedi,
e Deus atendeu, né? Então, Deus vai te atender, irmãos, em nome de Jesus. Esse é o tempo. Esse é o tempo de você ter a sua aliança com Deus e Deus vai te honrar. Não que Deus ele só honre por isso, não. Mas existe o tempo certo. Quando nós somos um povo generoso e Deus conhece o nosso coração, então Deus faz coisas extraordinárias e que você possa viver coisas extraordinárias. Veja que a descendência de Jacó estava no meio da fome, no meio da fome, eles estavam assumindo coisas extraordinárias, bênçãos abundantes. E é assim que Deus faz. Amém? Deus abençoe a todos que estão por aqui. Irmã Kátia, irmã Mari, quem mais? Tem mais gente aí, né? Irmã Rosiane, Deus te abençoe. Pessoal que lida com a mídia lá, deixa eu ver aqui. De Moita Bonita, Deus te abençoe em nome de Jesus. Irmã Andresa, Deus te abençoe. Irmão Gileno, Deus te abençoe. Vamos orar, irmãos, vamos orar e sextou, né? Segunda-feira a gente está aqui de volta. Vamos agradecer a Deus, né? Deus tem feito coisas grandes, irmão, e quando nós vemos essas coisas na Bíblia, a gente entende. Seguir firme com Deus. Pai, obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é aquele que nos orienta, que nos capacita, que nos dirige, é aquele que prospera o nosso caminho, é aquele que nos ampara nos momentos difíceis, é aquele que dá a promessa e sustenta a promessa, Pai. E pela nossa obediência, pela obediência de José, tudo se concretizou. Se José tivesse abandonado o barco, se ele tivesse murmurado, entristecido, se ele tivesse largado a comunhão com o Senhor e a obediência, ele não viveria os planos do Senhor, que eram muito maiores. Mas a obediência, o temor, a firmeza, a perseverança é que nos leva à vitória. Então, meu Deus, que esse caráter seja forjado na vida de cada irmão, Senhor, que está agora na live e aqueles que estarão ouvindo, Senhor. Meu Deus, faça desse povo um povo grande, um povo forte. Meu Pai, que o inimigo, ele seja envergonhado, Senhor, mas que teu povo seja exaltado, como José foi exaltado no tempo certo. Então, Pai, nos ajuda a ser resilientes, firmes, confiando sempre no Senhor. Meu Deus, te rendo graças, Pai. Tua palavra declara que aquele que é fiel no pouco, o Senhor coloca no muito. Então, seja fiel, meu irmão. Seja fiel no pouco que Deus te mostra, que Deus te dá, que Deus te coloca. Porque certamente, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, e sobre o muito eu te colocarei. Deus quer te colocar em lugares altos. Ele quer abençoar sua casa, sua família. Mas tenha um coração, irmãos, um coração de servo. Não guarde mágoa, não guarde rancor. Seja uma pessoa transformada, uma pessoa que ama, uma pessoa que perdoa, uma pessoa que faz o bem, não importando a quem, principalmente para os seus. Seja um bom pai, uma boa mãe, seja um bom irmão, seja uma pessoa de Cristo. Porque quando nós somos pessoas de Cristo, nós vemos toda a nossa descendência servindo ao Senhor. E tudo tem um tempo certo. E que Deus te abençoe o dia de hoje. Que coisas extraordinárias aconteçam na sua vida hoje. Que promessas de Deus se cumpram na sua vida hoje. Em nome de Jesus, que portas que estavam fechadas, o Senhor te abre hoje e você vai sentar na mesa da fartura, na mesa da bênção, em nome de Jesus.
Quem crê, diga amém, diga graças a Deus, diga glória a Deus. Amém? E aqui nós vamos nos despedindo. E segunda-feira estamos aqui, né? Nesse café, nessa bênção com Jesus, aprendendo, mudando, entendendo que Deus tem o controle de todas as coisas e que andar com Deus, amém? Andar com Deus, obedecer a Deus é o que vai te dar a vitória, em nome de Jesus. Deus abençoe meus irmãos, fique com Deus, fique na paz. Tony entrou aqui também no final, novos estúdios, Deus abençoe poderosamente. Tchau!